Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quero agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem nos concedido na sua santa e gloriosa presença. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão em suas casas, em seus lares. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, dizer que estamos muitíssimo felizes por estarmos vivos, estarmos com saúde, estarmos aqui principalmente na presença de nosso Deus. Nos sentimos muito honrados por usarmos o tempo da nossa vida, usar a nossa própria vida, pela infinita misericórdia de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que é um prazer muito grande que eu tenho. Eu sei que atualmente existe uma explosão de lives que são feitas até por artistas. Vez por outra, a gente tem a notícia que uma celebridade, um artista, seja cantor, ou algum daquelas pessoas que são tidas como influenciadores, às portas, de seus canais nas redes sociais e começam a fazer lives. Como eu disse, se tornou algo rotineiro, Mas temos usado este firme propósito também, aproveitar a rede mundial de computadores, aproveitar o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, para tomarmos a mesma iniciativa, sendo que em proveito do reino de Deus. E graças a Deus temos tido uma boa receptividade. Alguns irmãos, gentilmente, de forma tão generosa, têm nos permitido entrar em seus lares também, ao passo também que os mesmos compartilham as nossas mensagens para tantas outras pessoas. É um trabalho de formiguinha. Não temos, como costumamos dizer, uma produção profissional, não temos equipamentos sofisticados, uma boa câmera, um estúdio com luzes, um som potente, mas nós temos a vontade que arde nos nossos corações para transmitirmos esta palavra de Deus tão maravilhosa. E uma vez eu me peguei a pensar e refletir, e às vezes chego até a dividir esse tipo de conversa com a minha esposa aqui em casa. Como fazer algo para Deus em meio a tantos benefícios dele para com a minha vida? São tantos livramentos diários, são tantas manifestações da bondade de Deus nas nossas vidas, que às vezes nos sentimos muito insignificantes, muito pequenos, para de alguma forma retribuir, minimamente que seja, aquilo que de tão bom o Senhor nosso Deus tem feito para conosco, para as nossas vidas. E a forma que eu tenho de agradecer a Deus é esta: é abrir as câmeras deste nosso celular, ou abrir a câmera deste nosso celular, e junto com os amados irmãos, para quem assim desejar, compartilhar um pouco desta palavra. Nossa iniciativa, acreditamos piamente, que é contemplada pelo Senhor nosso Deus,
E o mais importante, meus irmãos, é que a palavra de Deus nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, no meio daquelas pessoas, o Senhor nosso Deus estará, indubitavelmente. E Deus está presente em nosso meio. E esta palavra, queira quer não, ela não volta vazia. Ela cumpre a sua finalidade. Uma hora dessas, alguém estará em casa, triste, cabisbaixo, com sentimentos muitas vezes até de morte. E quem sabe esta palavra alcançará esta pessoa e a libertará do mal que ronda o pensamento desta pessoa. Então, meus queridos, se vocês estiverem ao nosso alcance, ao alcance da nossa imagem, de nossa voz, por gentileza, pare um pouco o que está fazendo, pegue uma Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa. Se não tiver, não tem problemas, ou não tem problema, a gente aqui acompanha juntos uma parte da reflexão que nós vamos trazer nessa tarde de hoje. Me chamo Armstrong. Alguns irmãos que estão possivelmente me acompanhando agora já me conhecem. Se você não me conhece, eu não sou nenhum pastor evangélico de nenhuma das denominações existentes. Não sou padre, não sou rabino, não sou nenhum titular de qualquer título, de qualquer denominação, de qualquer religião que seja. Mas sou um servo de Deus, um servo do Deus Altíssimo, que, como eu disse a vocês, arde em meu coração a missão de proclamar e de pregar o Evangelho para toda criatura. E nesta feita, queremos aproveitar o espaço e convidar você que está em casa, você, meu irmão, meu amigo do Facebook e amigos dos meus amigos do Facebook que, porventura, eventualmente terão contato com este vídeo, para compartilhar esta ideia, compartilhar esta semente, esta mensagem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o convite que vos faço é para justamente se inscrever no nosso canal. Nós temos um modesto canal no YouTube, melhor dizendo. Este canal tem algumas pessoas inscritas e a gente sabe que o Facebook, o YouTube, o Instagram são ferramentas importantes hoje, né, para que determinadas finalidades elas possam chegar cada vez mais longe, atravessar até o país, continentes, chegar na outra parte do mundo. Então você pode ser aí um porta-voz, um arauto, né, para juntos irmos multiplicando esta semente através deste modesto vídeo, deste modesto canal Armstrong Leal. Nos procure lá no YouTube, Armstrong Leal. O nosso Instagram é o Armstrong, ARMSTRO 82. Armstrong 82. Então, meus queridos, dados os recados, dito o nosso propósito, feito a nossa apresentação, vamos partir para o momento mais solene, que é justamente a reflexão na palavra de Deus. Nós
alguns dias atrás, pensávamos em colocar em prática reflexões a respeito do livro de Daniel. E assim concretizamos, colocamos em ação. Já meditamos no capítulo 1, 2 e 3, e hoje nós vamos refletir um pouco no capítulo 4. E por que o livro de Daniel? O livro de Daniel é um livro profético, é um livro composto por 12 capítulos e pertence ao Velho Testamento. A Bíblia Sagrada ela é dividida, no Novo e Velho Testamento. E Daniel, ele faz parte aquilo que nós didaticamente chamamos de profetas maiores, composto por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os demais livros proféticos, Amós, Ageu, Jonas, Malaquias, Miqueias, Oséias, fazem parte de outro grupo de profetas menores. Ser maior ou menor não quer dizer menos ou mais importante. Apenas diferenciam-se por questões meramente de volume. Profetas maiores, eles possuem um número maior de páginas. Portanto, há esta divisão. Então, Daniel, ele faz parte da coletânea de livros de profetas maiores. Daniel, ele tornou-se muito conhecido exatamente por causa de um marcante evento, que foi uma experiência incrível que ele passou em Babilônia, que é o cenário do contexto da maior parte do livro de Daniel, que se deu no Império Babilônico, no tempo antigo, na época em que Babilônia dominava o mundo, dominava os reinos da terra, dominava as nações da terra. E Daniel, naquela memorável passagem da Cova dos Leões, se tornou conhecido. Mas existem outros grandes acontecimentos, existem outras grandes revelações que neste livro profético nos traz. Daniel é um livro profético. Muitos o têm até como um mini apocalipse do Velho Testamento, pois há uma direta relação entre Daniel com Apocalipse. Só que em Daniel, a revelação ela é selada, como se fosse um papiro selado com 7 selos. E no final, exatamente, um dos últimos versículos, no capítulo final de Daniel, é dito que não se preocupasse, porque haveria um dia que desataria esses 7 selos, que desataria esses selos. E isto aconteceu exatamente lá em Apocalipse, fazendo um link entre justamente os 2 livros proféticos. Lá em Apocalipse, este selo ele é desatado para que o conteúdo daquele papiro ele fosse exposto. O conteúdo daquele pergaminho ele fosse exposto. Ele fosse colocado à mostra. Ele fosse colocado ali à exposição de todos. Que é justamente a revelação de Deus para nós acerca dos últimos tempos, dos últimos dias. Vivemos uma época, e daí um motivo pelo qual nós escolhemos estudar Daniel, que confirma exatamente tudo que foi predito antes, até sendo redundante de certa forma. Por quê? Porque Daniel em sua época, e isso há muitos anos atrás, antes de Cristo, numa era antes de Cristo ainda, ele contemplou através de visões proféticas tudo o que aconteceria nos últimos tempos.
Daniel foi contemporâneo, como vocês bem sabem, de um imperador muito importante. Daniel chegou a identificá-lo como rei sobre reis, que é a figura de Nabucodonosor. Após um período de declínio, de descida íngreme do povo de Deus, justamente pelo fato do povo de Deus ter se distanciado do seu Senhor, Deus permitiu que Judá e todo o povo de Judá fosse sitiada e sofresse as invasões incursivas do Império Babilônico sob a égide de Nabucodonosor. É quando ele invade, e a sequência de invasões não se deu apenas uma única vez. Há relatos históricos que houve cerca, pelo menos, de 3 incursões, dentre as quais o templo de Jerusalém foi completamente arrasado e desolado. Todos os utensílios e peçarias que compunham o templo de Jerusalém foram levadas, confiscadas para a Babilônia, para serem usadas em consagração a outros deuses, onde era outrora, usado ali como uma simbologia, de Cristo, porque tudo apontava para Cristo, todos os símbolos, toda a estrutura do templo era uma tipologia de Jesus Cristo. Era consagrada ao próprio Deus, ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Mas a rebeldia do povo foi tamanha, os seus impérios, seus reis se consagraram a outros deuses, se desviaram completamente dos caminhos do Senhor, com raras exceções, como a do rei Uzias, como Zedequias, rei Zedequias. Mas as 10 tribos do reino do norte, praticamente todos os reis, se rebelaram contra Deus. Então, o reino norte foi completamente extinguido, ou extinguida, pelos assírios. Mas Judá, composto de apenas 2 tribos, como eu disse a vocês, houve a cisão depois do reinado de Salomão, mais precisamente no reino do seu filho Roboão. O reino sul, composto por as tribos de Benjamim e de Judá, também foram sitiadas. E no lado sul, na parte sul, quem sitiou foi o Império Babilônico, que é justamente quando acontece tudo isso aí que estou relatando para vocês. A terra foi completamente desolada. E esse era o contexto na época de Daniel. Imagina um jovem com aproximadamente 17, 18 anos, refugiado numa terra estranha, uma terra que não era sua, no meio de um povo que não tinha os costumes que ele adquiriu por parte de sua tradicional família, tinha se separado dos seus parentes, dos seus pais. No capítulo 1 e verso 3 diz que ele tinha origem de família real. Então ele era nobre em Judá, tinha uma linhagem real, tinha sangue nobre. E agora estava cativo sob forte pressão de um império em plena ascensão, que era o Império Babilônico. Então esse era o contexto histórico, político e social de Daniel. E Daniel, vivendo toda essa situação, não esqueceu de suas origens. Não esqueceu do seu código genético espiritual. Como servo do Deus Altíssimo, corria nele o sangue e a tradição do seu povo.
pelo menos nos tempos memoráveis de glórias em que viveu o seu povo, pois o último rei de Judá, ele tinha levado o povo a uma devoção a Deus. Então Daniel, ele herdou toda essa cultura, toda essa espiritualidade, ele levou com ele e guardou em seu coração. E o que a gente observa já de cara no capítulo 1 é um jovem extremamente convicto de sua fé. Um jovem extremamente convicto de sua crença no Deus Altíssimo. De modo que ele não cocheou entre dois pensamentos, ele não teve dúvidas, porque a pressão de Babilônia foi muito forte. Fazendo aqui uma recapitulação breve do capítulo 1, naquela narrativa, da história do manjado rei, onde o rei encarregou um dos seus oficiais para preparar jovens nobres, que foi exilado de Judá e de outras partes para servirem ali no palácio, e que fossem escolhidos os mais preparados, os mais doutos, aqueles que tinham um maior preparo e que tivessem boa aparência. E entre esses jovens foi Daniel. Foi Daniel e mais outros 3 rapazes que a Bíblia faz questão, de revelar o nome deles, que foi o Ananias, o Misael e o Azarias. E foi tão forte a pressão de Babilônia sobre esses cativos que vieram de outras nações, e em particular de Judá, que, de acordo com a narrativa, o nome desses jovens foi modificado, eles foram rebatizados, para você ver o tamanho dos ataques que sofreram esses homens, estes jovens homens. Pois o nome de Daniel, que significa Deus é meu juízo, passou a se chamar de Beltesazar, que era uma divindade, que era uma divindade babilônica, que significa Bel protege o seu servo. Então, olha só a diferença. Você ter forçadamente o seu nome modificado, para homenagear um Deus que você não serve. Então, isso também aconteceu com Daniel. Então, o rei encarrega este oficial para que ele se dirija e escolha os melhores, os mais bem aparentados, os mais doutos, para fazer um período aí, de quarentena, até tomando aí a expressão muito comumente utilizada aí nos dias atuais, para que dentro desse período de 3 anos, que foi o período estabelecido pelo rei, os jovens eles fossem educados, instruídos em toda a sabedoria e conhecimento dos caldeus. Ou seja, teria que se zerar tudo, eles teriam que abrir mão de tudo aquilo que eles haviam aprendido como regra de fé, para passar a absorver o conhecimento de outro povo. Ou seja, uma modificação externa forçada para mudar a forma de pensar e os paradigmas desses homens. Mas Daniel, como eu disse a vocês, ele tinha um caráter ilibado, uma moral firme, uma crença inabalável no seu Deus. E a proposta do rei era justamente alimentá-los com todas as iguarias que eram servidas no palácio, que o próprio rei tomava, para que ao final do tempo de 3 anos eles fossem apresentados, e os melhores seriam escolhidos para servir ao rei e ao Império Babilônico. E o que há de se espantar nessa história toda
é que Daniel encontrou uma fórmula de não compactuar, de não se alimentar dos manjares do rei. E ele tem uma ideia de procurar o eunuco, o oficial do rei, o Aspenaz, aquele homem que tinha sido encarregado de preparar esses rapazes todos. E ele procura Aspenaz e faz uma sugestão para ele. Na verdade, ali foi um propósito de Daniel. Ele disse: Aspenaz, permita o Senhor que a partir de então, no espaço de 10 dias, a gente apenas se alimente de legumes e de água. E ao final desse tempo, estaremos mais preparados, estaremos mais bem nutridos e mais bem fisicamente do que todos os outros que comem e consomem do manjar do rei. E era uma ideia absurda, né? Como é que você, durante 10 dias, comendo só legumes e bebendo água, mais forte do que os outros que se alimentariam normalmente? Deus opera no milagre. Deus opera na vida daqueles que têm fé. Deus opera na vida das pessoas que colocam propósitos para magnificar e exaltar o seu nome. Exaltar o nome do Deus Altíssimo. Mas aquilo que era absurdo, aquilo que era improvável aconteceu. O Aspenaz, mesmo de forma temerária, porque temia ser morto pelo rei, porque Nabucodonosor era um rei muito violento. Você vai ver em vários trechos aqui que todos os editos reais tinham como penalidade para os que desobedecessem à ordem real serem despedaçados, serem jogados para ser comido pelas feras, de ser jogado no fogo. Então era um rei extremamente cruel e violento. Mas mesmo assim, Deus trabalha no coração daquele homem, daquele oficial, para que acatasse aquele propósito santo de Daniel. E Aspenaz ele topa, ele concorda com aquela ideia e dá o prazo de 10 dias para que Daniel, ele ali se alimentasse, fosse dispensado para ele apenas legumes e água. E no final de 10 dias, surpreendentemente, Daniel se apresenta como mais fisicamente aparentado do que todos os outros. E ao constatar de forma fática aquela aparência de Daniel, Aspenaz não teve dúvidas e permitiu que todo o restante do tempo Daniel ele continuasse a utilizar a mesma dieta, a mesma culinária. E assim foi feito. E não só os 10, mas todo o tempo estabelecido pelo rei, no caso 3 anos, os jovens foram apresentados ao rei e eles foram ali, quando eu digo eles, Daniel e seus amigos, foram apresentados diante do rei, perante o rei, muito mais fortes e saudáveis. E além de fortes e saudáveis, eram também mais sábios e mais preparados do que todos os outros. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque a sabedoria de Daniel, a sabedoria de Ananias, Misael e Azarias tinha sido ali dada pelo próprio Deus. Deus foi quem encheu aqueles jovens de sabedoria. Por isso que eles estavam muito mais preparados, por isso que eles estavam muito mais capacitados. E eles foram ali sabatinados pelo rei, que fazia perguntas. E eles respondiam ao pé da letra todas as perguntas que eram feitas, de modo que permaneceram os 3 amigos de Daniel e mais o Daniel na presença do rei.
E Daniel, ele não só permanece, tem longa vida, não só durante todo o período de poderio de Babilônia, mas a existência de Daniel em lugares honrosos se estende até o reinado de Ciro, rei dos persas. Depois do capítulo 1, que é uma prova de fé, de fidelidade e também de uma companhia de parceria de Deus muito grande, mostrando-nos que aqueles que servem a Deus com sinceridade não são envergonhados, não são abalados e são honrados porque souberam honrar o Senhor. Partimos para o capítulo 2. No capítulo 2, fazendo uma recapitulação também, Daniel, ele já bem familiarizado, já reconhecidamente posto ali como governador, como chefe, né, de todos os governos provinciais. Olha só a honra de Deus. Pois Nabucodonosor viu em Daniel uma pessoa capaz, competente para estar à frente, né, de todas as suas províncias, para ser um administrador dele, uma pessoa de confiança dele, para administrar todas as províncias de Babilônia. Então, um alto grau de responsabilidade, um alto grau de confiança que Daniel passou a gozar por parte do rei em relação à sua pessoa. Mas no capítulo 2, Nabucodonosor não conhecia ainda o Deus de Daniel, o Deus que Daniel servia, o Deus que tinha dado a Daniel toda aquela sabedoria, toda aquela capacidade, que tinha apresentado o nome de Daniel como figura ilustre para ser governador sobre os governadores, para administrar as coisas de um dos reinados mais brilhantes que houve na face da terra. E ele já familiarizado com tudo isso, mas ainda não chegou o ponto auge dessa história. Nabucodonosor, ele vai dormir, e ao dormir ele tem uns sonhos. Só que ao acordar, ainda de madrugada, fica sem sono porque ele se perturba, porque ele não consegue lembrar mais desse sonho. Mas ele sabia que era um sonho importante. Não sei se já aconteceram com vocês, mas às vezes nós temos certos sonhos que a gente busca e puxa pela memória para lembrar e não consegue lembrar desses sonhos. E Nabucodonosor, ele teve este sonho e muito se perturbou porque não conseguia lembrar deste sonho, mas sabia que ele tinha um significado muito importante. E sabe por que ele não lembrava, meus irmãos? Porque este sonho era uma revelação dada por Deus. Porque Deus, ele se revela. Deus, ele tem suas formas de falar com as pessoas. Deus, ele pode falar por profecias. Deus, ele pode falar por visões. Deus pode falar através de sonhos. Deus, ele pode falar através da própria natureza. Deus pode falar de N formas, de N maneiras diferentes para se comunicar com as pessoas que com ele têm intimidade. Porque se você busca a Deus, ele jamais o deixará sem respostas. E Nabucodonosor, ele tem aquele sonho e não consegue lembrar. Não consegue lembrar porque aquele sonho não pertence a ele. Aquele sonho é de Deus e estava mostrando para aquele homem que todo o conhecimento que ele tem, que todas as pessoas que ele podia recorrer não seriam capazes nem de trazer às claras aquele sonho que muito tinha perturbado a sua mente e muito menos trazer-lhe a interpretação daquele sonho. E no dia seguinte, desesperado, ele manda chamar todos os astrólogos, encantadores, caldeus,
toda sorte de sábios, né, que habitavam ali na Babilônia, para que reunidos todos pudessem justamente revelar tudo que ele tinha sonhado. Mas nenhum daqueles homens, por insistidas vezes questionado a eles por parte do rei, foram capazes nem de trazer o significado do sonho, nem muito menos o sonho que Nabucodonosor tinha tido. E por 2 vezes o rei coloca aqueles homens, né, no canto da parede, fizesse o papel deles, que era de revelar aquele sonho para o rei. E aqueles pobres homens admitiram aquilo que é o óbvio, aquilo que é o natural de se declarar. Que aquele sonho era muito mais profundo do que a capacidade deles, que foi algo dado pelos deuses, a concepção deles. Porque aqueles homens não conheciam o Deus vivo, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Mas sabia que aquele mistério não era capaz de ser discernido por nenhuma carne, por nenhum homem, por nenhum ser vivo, que era algo que tinha de ser revelado e discernido no campo espiritual. E o rei, inconformado, porque era um rei vaidoso, era aquele rei pomposo que tinha uma vaidade muito grande, não admitia por hipótese nenhuma contrariedade de suas ordens, se enfurece, se ira e determina que todos os sábios ali de Babilônia e de todas as províncias fossem mortos. Chama um dos seus capitães, a Bíblia revela o nome dele, né? É o Arioque, e determina para Arioque que reúna homens para percorrer as cidades e matar todos os sábios, entre eles o próprio Daniel. Daniel não escapou da ira do rei, nem Daniel, nem os seus amigos. E de porta em porta Arioque cumpria a missão. Ao chegar ali nas portas de Daniel, revela a ele o acontecido, mas Daniel, ele não se conforma com aquilo e pede um tempo para Arioque, para que ele pudesse buscar o seu Deus, para que ele pudesse em oração buscar o seu Deus, para de Deus ter aquela resposta. E mais uma vez, Deus amolece o coração daquele soldado, daquele oficial, para que ele se convença e dê aquele tempo que Daniel pediu. E Daniel, ele vai para casa, vai se reservar em casa, mas ele não vai orar sozinho. Ele também pede ajuda aos seus amigos, o Ananias, o Misael e o Azarias, para que juntos eles pudessem orar e buscar a resposta de Deus. Eu lembro-me de Jesus, quando subiu para o monte a orar, ele também chamou alguns discípulos, os mais chegados, as pessoas, né, mais próximas dele. Então veja aí como é importante a oração, principalmente a oração conjunta, a oração que tem um propósito só, uma finalidade só. Orar com propósitos diferentes, orar com propósitos, com objetivos e finalidades diferentes, não combina e não é essa a oração correta a se fazer. Mas eles estavam imbuídos de um mesmo propósito, para que quem podia revelar, revelasse aquele segredo, revelasse o segredo daquele sonho, e eles entraram em oração. Daniel era um homem de oração. E o Senhor, de pronto, anuncia para Daniel, revela para Daniel o mistério daquele sonho. E Daniel, com
o mistério revelado daquele sonho, se dirige a Arioque e pede para ser introduzido perante o rei, para que pudesse revelar e interpretar o sonho. E imediatamente Arioque, ele leva Daniel à presença do rei, até a presença do rei, para ali ele revelar o sonho. E o sonho foi revelado. O rei questiona se Daniel realmente pode revelar aquele sonho e interpretá-lo. E Daniel, antes de revelar aquele sonho, ele dá um testemunho de um Deus vivo, em quem o rei ainda não conhecia, o qual o rei ainda não conhecia. E fala deste Deus, fala do poder deste Deus, fala do poder de um Deus vivo que revela e não deixa os seus servos sem resposta. Antes de revelar, Daniel exalta o nome do Senhor, que não era ele o responsável, não era ele o responsável por aquela revelação, mas sim Deus. Ele era apenas o porta-voz. Ele era apenas a pessoa que tinha sido escolhido, que tinha se humilhado perante Deus e queria revelar em nome dele aquele sonho, aquele mistério. E o sonho começa a ser destrinchado. Daniel, ele passa primeiro a mostrar qual teria sido o sonho do rei. E ele diz que o rei teve um sonho de uma grande imagem, de uma grande estátua. E esta estátua, ela tinha 4 metais. Era constituída de 4 metais. A cabeça de ouro fino, os 2 braços e o peitoral, o tronco de prata, o ventre e a sobrecoxa de cobre, as pernas de ferro e os seus 2 pés e artelhos, parte de ferro e parte de barro. Parecia um sonho absurdo, mas era um sonho profético. Então, além da experiência que Daniel teve, além da experiência de mostrar para aquele rei vaidoso a respeito daquela imagem, daquele sonho que ele passaria a revelar para o rei naquele instante, naquele momento, ele faz menção de um Deus que Nabucodonosor não conhecia ainda. E após fazer a descrição, ele passa para a parte interpretativa, que é um sonho profético. Um sonho que começava a se cumprir profeticamente já dentro do reinado de Nabucodonosor. E para terminar a descrição daquele sonho, ele revela que do alto de uma montanha, uma pedra foi desprendida, um pedaço de pedra foi desprendida daquela montanha, e aquele pequeno pedaço de pedra, ao ser desprendido sem auxílio de mãos, ou seja, sem nenhuma intervenção de mão nenhuma, destrói aquela imagem por completo a partir de seus pés. E aquela imagem rui, aquela imagem se desfaz, torna-se em pó, e aquela mesma pedra pequena que foi desprendida de uma montanha maior se transforma numa grande montanha, saindo de cena aquela imagem terrível e esplendorosa dos 4 elementos de metais para dar lugar a essa grande montanha. E como eu disse, Daniel, ele passa a interpretar aquele sonho. Ele diz que a cabeça de ouro representa a Babilônia, os 2 braços seriam um reino inferior, que seguiria, que sucederia o reino de Babilônia de prata, que era o império dos Medo-Persas. E esse império dos Medo-Persas, eles passariam a dominar no lugar de Babilônia, e era de prata, mesmo sendo inferior, mesmo sendo de um metal inferior,
Babilônia um dia seria tomada, seria também sitiada, seria destruída, e o governo do mundo não estaria mais nas mãos daquele homem. Olha só, Deus mostrando que tudo tem o seu fim, que mesmo os reinos mais poderosos do mundo têm o seu fim programado, tem prazo de validade. Que apesar da cabeça de ouro, um dos metais mais importantes, mais valiosos, mas seria um dia substituído por um material inferior, que era a prata, representada aí pelos medo-persas. E que os medo-persas também passariam um dia e assumiriam o lugar deles outras grandes potências que dominariam o mundo, que são os gregos e os macedônios. Quem não lembra de Alexandre o Grande? Mas Alexandre o Grande, que um dia foi grande, também se desfez. Esse reino também passou. Depois vieram os romanos. O ferro que representa os romanos. Um povo duro, um exército sanguinário que dominou o mundo, que dominou várias civilizações naquele tempo antigo, que justamente foi palco aí do martírio de Jesus Cristo, para vocês terem uma ideia do tamanho da perversidade, né, do exército romano, que sempre dominava com rigor. Um exército assustador, um império assustador, onde teve figuras nefastas, a exemplo de Nero, que colocou fogo em Roma. Um povo cruel, um povo maldoso. Mas também esse império de ferro duro dos romanos passou também, dando lugar agora a dois pés. Os pés constituídos de parte de ferro e parte de barro, de modo que não se misturavam esses dois elementos, representado pelo ferro que é duro, uma parte forte, e o barro que é mole, de uma parte frágil. E aí eu fui buscar a interpretação a respeito disso, que são os governos que se alternam no poder e no controle do mundo, representado por suas democracias. Demo, governo, cracia, aliás, demo, povo, cracia, governo, governo do povo. E isso realmente é interessante, porque existirá um governo em que terá uma parte dura, representada pelo Estado, e uma parte mole e frágil de barro. E ambos, apesar de estarem juntos, não se misturarão. E quantas potências mundiais democráticas não já se constituíram na face da Terra? Os últimos séculos foi marcado por essa chamada democracia, o governo do povo. Então a pedra vem justamente a ferir aquela estátua esplendorosa e terrível justamente pelos pés, indicando o quê? Nós que já vivemos essa época de potências democráticas, de um governo, né, de ferro duro, junto com o povo, e ambos não se entendem, pois não existe nação nem governo, né, que se entenda bem, um Estado democrático que se entenda bem, que atenda os anseios de uma sociedade. Nunca existirá ou nunca existiu uma nação, um povo que estivesse ali completamente alinhado com o Estado que sempre buscou explorar o povo, e o povo, por sua vez, se sentindo explorado, começa a se conflitar ali com os interesses estatais. E foi assim uma tônica, principalmente dos 2 últimos séculos. Então é justamente quando vai se apresentar a pedra que se desprenderá da montanha. Montanha aí como símbolo, como um sinal da divindade de Deus.
Tudo Jesus fez na montanha, foi na montanha que Jesus foi orar, foi no monte que Jesus, ele proferiu um dos seus mais belíssimos sermões, que é o Sermão da Montanha. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus foi orar, falar com o Pai, momentos antes, de sua morte na cruz do Calvário. Então é um símbolo ali da divindade do poderio de Deus, e é desta montanha, como providência divina, que vai se desprender essa pedra. E nessa época, na época dos governos democráticos, é que essa estátua ela vai ruir. Por que ela vai ruir? Ela vai ruir, meus amados irmãos, porque os governos passarão. A improvável queda de Babilônia ocorreu. Por quê? Porque o governo babilônico foi um governo temporário. Os medo-persas passaram um dia, também foi um governo extremamente exitoso, assim como os gregos, os macedônios, a própria Roma, todos passaram, todas as democracias, todos os governos democráticos, inclusive as nações que se auto-intitulam como potências mundiais, como foi a Europa um dia, como é os Estados Unidos hoje, vai passar também um dia. Por quê? Porque o reino de Cristo, inaugurado por ocasião de sua primeira vinda, inaugurou um reino que vai substituir todos esses governos. E pode ter certeza que nesse governo você vai assistir e contemplar tudo aquilo que você não assistiu, não viu nos governos que se passaram, nos governos que a nossa memória pode alcançar. Meus queridos, não se enganem. Perfeição, governo perfeito, só o governo de Deus, através de Jesus Cristo. E é aí quando Daniel ele se casa perfeitamente com Apocalipse, porque em Apocalipse é revelado qual será esse reino, que é o reino de Cristo que vai ser instalado aqui na terra. Governo este, que vai governar durante 1000 anos, onde o diabo será preso por 1000 anos, e haverá ali um governo de justiça, um governo de dignidade verdadeiramente, um governo onde as pessoas estarão em perfeita harmonia, governo e povo, onde não haverá fome, onde haverá perfeita aplicação e destinação de todos os serviços, de toda a capacidade que o planeta tem de distribuir de forma equânime, de forma igual, de forma igualitária, o alimento, a todo mantimento para as pessoas existentes. Ou seja, um governo sempiterno, um governo inagualável. Então era isso justamente que Daniel ele interpretou para aquele rei que vaidoso que era, não imaginava nunca e não aceitou nunca que seu governo um dia tivesse fim. E o capítulo 3 é uma continuação deste capítulo 2, porque no 3, ele com a finalidade de que esse sonho não se tornasse realidade, através de um escapismo de alguém vaidoso, construiu ali uma imagem, construiu uma estátua de ouro de sua própria pessoa, que foi ali erigida, que foi ali levantada numa planície, para justamente dar visibilidade, foi numa planície para justamente dar visibilidade daquela imagem, que possui um tamanho de 27 metros de altura por 2,5 de largura, para que todos, ao toque dos instrumentos, se dobrassem diante daquela imagem. E o que é que ocorre? As pessoas se dobravam mesmo. Por que as pessoas se dobravam mesmo? Porque só se dobra quem não serve esse Deus, quem não tem convicção com esse Deus, quem não conhece a palavra desse Deus. E ao toque dos instrumentos, todos deveriam se dobrar. E o edito do rei era o seguinte: quem não se dobrar, quem não se prostrar, quem não reverenciar a imagem de ouro de 27 metros, será punido com todo rigor.
pois foi preparado uma fornalha para justamente ser colocado todos os rebeldes, todos aqueles que se recusassem a se dobrar diante da imagem do rei. E quantas pessoas têm se dobrado? Quantas pessoas têm se dobrado, né, para os aperitivos desse mundo? Quantas pessoas, por não conhecer a palavra, têm se dobrado, por exemplo, diante desta pandemia que assola o planeta? Quantos que não conhecem a Deus estão agora, nesse exato momento, preocupados, desesperados? Seja por este motivo, seja por outro. Quantas pessoas estão preocupadas no dia de amanhã? Saber o que é que vai comer no dia de amanhã? Saber como é que vai passar no dia de amanhã? Sabe por que estão preocupadas e ansiosas? Primeiro porque nós somos homens frágeis, sentimos medo, isso é uma característica dos seres humanos. Nós não somos, conhecendo a Deus ou não, super-homens. Às vezes, a fé do cristão mais espiritual na concepção de alguns, tem uma hora que ele treme na base mesmo. Tem uma hora que diante das provas, né, a sua estrutura emocional se abala mesmo. Tem gente que acha que esse tipo de situação não é vivenciada por um cristão autêntico. É assim, meus irmãos. Cristão fica angustiado, cristão também fica ansioso, cristão também tem depressão, cristão também sente medo, cristão também chega a duvidar. Veja os exemplos da Bíblia. Há uma hora que a nossa fé está a 1000 por hora. Quem não lembra de Elias? Elias tinha feito coisas grandes. Tinha ido levar uma mensagem profética ao rei Acabe, dizendo que ia parar de chover. Depois ele volta e se apresenta a Acabe e diz a Acabe que se prepare, porque vai chover tanto que se ele não chegar rapidamente, né, no seu destino, ele será pego as águas o pegarão no meio do caminho. Desafiou 450 profetas de Baal que serviam aos Balaíns. Fez descer fogo do céu com a oração poderosa que ele fez perante Deus e matou 450 profetas. Mas ele enfrentou 450 homens, mas correu com medo de uma mulher chamada Jezabel. E a angústia foi tão profunda que ele mal tinha forças no deserto que estava de se deslocar mais. Foi necessária uma intervenção direta de Deus, que enviou anjos dos céus para que ele ali fosse alimentado com pão e pudesse ali dar continuidade ao seu ministério profético. E por vezes o anjo o repreende, o estimula para que ele se levantasse daquela situação de prostração e pudesse dar continuidade ao seu ministério. Chegou a se isolar numa caverna, chegou a se enclausurar numa caverna, com medo de ver as pessoas, com medo de se relacionar com as pessoas, porque estava envergonhado, porque correu com medo de uma mulher. Cadê aquela força toda? Cadê aquela coragem toda daquele homem? Então, meus queridos, como vocês podem observar, nós somos seres falíveis, limitados, tememos, sentimos dores, adoecemos também. Então, voltando aqui para a história de Daniel, aquele rei, ele não queria passar, ele queria ser eterno, aquele rei Nabucodonosor. Foi por isso que ele fez aquela grande e elevada imagem, porque ele queria se eternizar, ele queria ser eterno, assim como Deus é eterno. E como a cabeça do sonho anterior era de ouro, ele resolveu fazer não só a cabeça, mas o corpo todo, para que pudesse, numa tentativa falha da parte dele, de anular o sonho que
ele tinha tido e que Daniel tinha descrito para ele interpretado. Ele era um rei muito místico, acreditava em muitas divindades pagãs, e ele achava que aquilo ia eliminar, né, algo que já estava programado para acontecer. Mas ele se enganou. Ele se enganou porque nada pode eliminar o propósito de Deus. Nada pode tirar a plena vontade de Deus, porque aquilo que Deus determinou será feito. E assim aconteceu. Cenas dos próximos capítulos. Mas essa história não chegou no ponto auge dela. Por quê? Porque havia 3 personagens que nós já mencionamos o nome deles aqui, que não se prostraram diante da imagem do rei. Não se prostraram como os outros se prostraram, porque eles conheciam esse Deus. Eles não conheciam porque esse Deus pudesse livrá-los daquela fornalha, não. Eles conheciam aquele Deus e sabia que livrando eles ou não da fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor, continuariam ali firmes em obediência a esse Deus. E você já sabe o final dessa história. Os instrumentos são tocados e mesmo assim eles não se dobram. E imediatamente o rei enfurecido manda que eles fossem jogados naquela fornalha de fogo. E na mesma hora os soldados os amarram, lançam os 3 ali naquela fornalha. Os que levaram aqueles jovens para dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, porque o rei ficou com tanta raiva que mandou esquentar 7 vezes mais aquela fornalha, morreram só de chegar perto. Mas os 3 jovens que foram colocados naquela fornalha ficaram íntegros. Nem um só cabelo da sua cabeça foi danificado. Nem as suas vestes exalavam o cheiro daquela fumaça, daquela chama de fogo. E o rei, perplexo, vendo aquela cena, viu que não só tinha 3, mas tinha mais um. E aquele 4º homem que ele tinha avistado tinha a aparência dos deuses. Repito, Nabucodonosor não conhecia o Deus vivo. Na verdade, aquele era o Deus único, que está sobre todos os deuses. É o Deus vivo, é o nosso Deus, é o Deus de Israel. Agora, o interessante nessa passagem é que Deus poderia, ter livrado os seus servos da fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor. Mas sabe por que ele não fez isso? Com 2 finalidades. Primeira finalidade, mostrar para nós crentes que muitas vezes nós, devemos passar por determinadas situações, que é para o nosso proveito, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que a experiência daquela situação, daquela tentação, daquele problema nos amadurecerá como cristãos. Nos tornaremos pessoas mais fortes, mais capazes. Teremos mais aptidão para enfrentar as lutas da vida e ajudar outras pessoas que passarão por aquele mesmo problema. Saberemos dar conselhos a essas pessoas. Saberemos, como conduzir estas pessoas quando se sentirem de igual modo. Segunda finalidade, provar para aquele rei que os seus editos, a sua prepotência, a sua intransigência, a sua falta de humanidade, a sua arrogância, a sua resistência a Deus, porque Deus não tolera os soberbos, se esbarraria ali diante de um grande milagre. Porque o milagre muitas vezes ocorre, meus amados, para trazer as pessoas até a soberania do Deus vivo. Os milagres ocorrem para que as pessoas também sejam resgatadas. E Deus tinha e tem o compromisso com a vida humana. Por mais que o homem se diga que ele não tem jeito,
se diga que aquele homem é imprestável ao reino de Deus, mesmo que aquele pau que nasceu torto, as pessoas costumam dizer, né, que o pau que nasce torto morre torto. Meus queridos, quando Deus quer ajeitar, quando Deus quer consertar, quando Deus quer ter com alguém, indubitavelmente, os propósitos de Deus se cumprem e as pessoas, elas se voltarão para Deus de modo tal que de perseguidor passa a ser perseguido. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Ele estava indo preparado para matar cristãos. Ele tinha ódio de cristãos. Era um zelo que ele tinha muito grande pela religião. A religião tinha um poder de fascinação e tem um poder de fascinação tão grande que às vezes por conta da lavagem cerebral que se faz, as pessoas chegam até cometer desatinos para fazer valer as convicções que ele tem em razão de sua religião. Então, meus queridos, voltando para cá, eles foram lançados na fornalha e eles foram livres da fornalha de fogo ardente. O rei os chama para fora da fornalha e ali, uma demonstração de completo desarme, se rende nos pés do Senhor Deus e coloca os meninos, os rapazes, ali numa posição de destaque e ordena para que todos não blasfemassem mais contra o Deus Altíssimo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque esse soube livrar os seus servos da fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida. Porque o fogo da vida, o aquecimento das lutas e das provações da vida não vão barrar, não vão te matar. Essa prova não é para te matar. Essa luta que você está passando não é para o teu fim, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Assim como foi glorificado o nome de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E agora, após o capítulo 3, vamos para o capítulo 4. Lembrando que no capítulo 3, Daniel ele não aparece, só aparecem os seus 3 amigos. Daniel tinha acabado de revelar o sonho de Nabucodonosor, mas ele não aparece no 3. E é justamente no 3, né, que é erguido a mesma imagem, sendo que de ouro, de Nabucodonosor. E a imagem do sonho tinha sido lá de 4 elementos: do ouro, da prata, do cobre, do ferro e do ferro. E agora a imagem era toda de ouro, como eu disse a vocês, através de uma manobra de Nabucodonosor para tentar evitar o final do seu reino. É como se ele quisesse dizer que fazendo aquilo ele barraria, né, o desfecho daquele propósito de Deus interpretado por Daniel no capítulo 2. Então, meus queridos, finalizando com o capítulo 4, que é o que estamos tratando no dia de hoje, lembrando a vocês que estamos no 4 já. No próximo vídeo, na próxima live, vamos fazer o capítulo 5 de Daniel, mas hoje nós terminamos com o 4. E o 4 é outro sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem de muitos sonhos. E no capítulo 4, este sonho de Nabucodonosor não era do seu reino mais, mas era um sonho dele mesmo. Nabucodonosor, apesar de passar por tudo isso, de ter visto os 3 jovens serem libertos ali, passarem ileso da fornalha de fogo ardente, mesmo tendo ali a revelação dos sonhos de forma milagrosa através de um homem que servia a Deus, ou seja, Nabucodonosor tinha tudo, né, para ter já se convertido, para ter já mudado de vida, para ter mudado de paradigma, de modo de pensar e de se apresentar de forma humilhante, de forma humilhada diante de Deus, de se derramar diante do Deus Altíssimo. Mas assim ele não fez. Era um rei muito arrogante e soberbo. De modo que ele teve um sonho, mais uma vez um sonho. E neste sonho, ele sonha, e todos os sonhos, né, sempre se manifestam de forma simbólica. Um sonho dele mesmo, mas que era representado ali por uma grande árvore. Essa árvore ela ia tomando forma, de modo tal que alcança os céus. E ali é dito no sonho, né, que um dos vigias, né, que desce do céu, vem com a missão, esse vigia, que desce do céu, para cortar aquela árvore.
que aquela árvore, ao ser cortada, permanecerá fixado no solo as suas raízes e seu tronco. Isso mostrando que haverá uma paralisação no poderio deste reino, que ele foi até o céu, ele chegou muito longe, mas chegará um momento, né, em que esse poderio todo, essa glória toda, ela será suspensa por um pouco de tempo, por tempos, conforme é dito no capítulo 4. E a Bíblia diz, complementando o sonho de Daniel, que este homem chamado Nabucodonosor será tirado dentre os homens e terá comportamento e forma de animal. E mesmo assim, ao ser revelado este sonho, Nabucodonosor mantém-se soberbo, mantém-se com a mesma postura de outrora, mantém-se de igual modo em relação ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus o qual ele deveria se render. E a Bíblia diz que passeando pelo palácio, ele começava a esboçar ali que o seu reino era um reino grandioso, que não tinha isso não, que ele não poderia o seu reino ser confundido, ser abalado por coisa nenhuma. E de imediato a Bíblia diz, né, que ele perde o entendimento de humano e passa a se comportar como animal, e não só se comporta como animal, é tirado dentre os homens, conforme Daniel profetizou, conforme Daniel interpretou no sonho que ele próprio teve, o Nabucodonosor, é tirado dentre os homens, né, e colocado entre os animais, e não só perde o entendimento e se comporta como animal, como também come com os animais. Então olha só a situação. Um rei poderoso como era Nabucodonosor, conhecido em todo o planeta, e agora estava como animal. E é narrado aqui no capítulo 4 que ele desenvolve até pelos de águia no seu corpo, como um orvalho que cai do céu. As suas unhas, elas ficam grandes como unhas de aves de rapina. E ele come ervas do campo junto com os outros animais. E ele passa um tempo nessa situação, nessas circunstâncias. E o que os seus contemporâneos de sua época disseram? Como é que pode um rei poderoso, glorioso, ostentador, agora está passando por uma situação dessa? Meus queridos, tiramos aí verdades práticas, né, da vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor é para nós um exemplo para aquilo que nós não devemos ser, para aquilo que nós devemos evitar. Às vezes Deus nos dá alguma coisa. Às vezes Deus nos dá certo poder. E já diz um dito popular, né? Quer conhecer o homem, dê poder a ele. A gente não passa por aqui em vão. Todos nós temos uma finalidade na vida. Todos nós temos um propósito de Deus a cumprir. Não existe vida sem propósito. Deus não simplesmente dá por dar. Deus nos dá para produzir. Lembra-se da parábola dos 10 talentos? Dos talentos, melhor dizendo. A um Deus deu 10, a outro Deus deu 5, a outro Deus deu 3 e a outro Deus deu só 1. O que tinha mais produziu mais, mas o que produziu 1 escondeu o talento. Quer dizer, cada um de nós tem um talento dado por Deus. Ou seja, cada um de nós tem uma dádiva dada por Deus. Cada um de nós tem uma missão a cumprir nesta terra. E sempre a missão de Deus é ligada ao próximo. Sempre a missão de Deus é voltada para o nosso próximo. O médico, ele estuda anos de sua vida, se sacrifica nos estudos, né, para, no final de 6 anos e mais o tempo de residência, servir o que? As pessoas. E por aí vai todas as profissões. Isso que eu estou fazendo aqui agora parece ser algo simplório. Quem sabe eu posso estar até com poucas pessoas conectadas nesse áudio aqui agora. Quem sabe as pessoas entraram, deram uma espiadinha, saíram rapidamente para ver o que eu estou falando, para ver o que eu estou dizendo. Eu poderia estar aqui fazendo lives de outras coisas.
Pela misericórdia de Deus, eu tenho outras áreas de atuação profissional. Eu poderia aqui estar ministrando alguma live a respeito da nutrição. Eu poderia aqui estar, de repente, falando algo sobre ciências biológicas, pois eu tenho essas duas formações. Mas eu sinto prazer em falar da palavra de Deus. Pode ser que eu esteja aqui como uma voz no deserto. Lembra de João Batista? Uma voz solitária no deserto? Mas quantos não se arrependeram e desceram o Jordão para serem batizados por intermédio do ministério de João Batista? Essa mensagem, de repentemente, alguém entrou rapidamente e parou para ouvir e sentiu que Deus está falando com ele ou com ela. E quem sabe essa pessoa estava pensando algo de errado, de fazer consigo mesmo ou com alguém. E essa mensagem, ela captura a atenção desta pessoa. É como eu sempre tenho dito aqui em casa, e minha esposa tem sido uma das grandes incentivadoras do nosso trabalho aqui nas lives, ministrando a palavra. Que se um só se arrepender, se a palavra chegar a um só se salvar, a festa dos céus, e já temos aqui, para a glória de Jesus, cumprido o papel que ele nos entregou, que é levar o evangelho para todas as partes e para todos os povos, para todas as pessoas. Lembro-me também da parábola das 100 ovelhas que ficaram 99 no aprisco e o pastor foi atrás daquela perdida, daquela única perdida. Ele poderia dizer, eu tenho 99, só perdi uma, não tem problema, estou ainda no ganho. Mas ele foi noite e dia, atravessou desertos, sol causticante, o frio da noite, mas foi atrás daquela ovelha. E quem sabe a gente não está falando para uma só ovelha. Glória a Deus por isso. As lives que tem por aí, dos artistas, das celebridades, são milhares de pessoas, são vários likes, vários coraçõezinhos, milhares e milhares de pessoas, uma arrecadação, segundo eles, de donativos, para as pessoas carentes ou para determinada finalidade. E aí uma multidão de pessoas, os comentários mais diversos. E esta live aqui tão simples, pois é, estamos aqui cumprindo uma missão, um propósito de Deus. E Deus está falando no coração de alguém nesse momento. Eu tenho certeza que Deus está aqui falando com alguém, falando com você que entrou agora rapidinho para ouvir algo da parte de Deus. Deus te entregou uma missão, meu irmão. Deus te entregou uma missão, minha irmã. Não se constranja, não se detenha, não recue. Ajude quem é para ajudar. Faça por alguém o que Deus determinou que você fizesse. Busque realizar a plena vontade de Deus. Porque às vezes Deus nos dá algo e seremos cobrados por isso. Como foi cobrado aquele que recebeu um talento. Ponha para fora o que Deus te deu e seja um instrumento de Deus na terra. E para finalizar a mensagem de hoje, queremos aqui desejar uma excelente noite e dizer para vocês que a experiência de Nabucodonosor, ele mesmo, a próprio punho, no capítulo 4, escreveu como um testemunho para todas as pessoas que um dia ele se comportava de um jeito, que um dia ele estava por cima, mas ele soube reconhecer o poderio de Deus e ele, através de seu reinado, ao invés de trazer danos às pessoas, deveria ser um governo de paz. Deveria ser um governo que beneficiasse e alcançasse todos os pobres, todas as pessoas que estavam sob seu domínio. Mas se assim não foi possível, Nabucodonosor passou, ficou para trás. Os governos ficaram para trás. Os governos atuais ficaram para trás. Quem sabe você deposita tanto a esperança em determinado governo. Lembrando a vocês
que todos os governos te decepcionarão, mas haverá um governo, haverá um reino. Este reino primeiro não há de passar, será um reino eterno. E o rei deste reino também é eterno. E eu te convido agora, onde você estiver, em casa mesmo, para se render diante desse rei. Porque se você não se dobra agora, por bem, um dia todo joelho se dobrará diante dele. Porque ninguém escapará da presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Queremos convidar vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube Armstrong Leal. Próximo vídeo nós trataremos do capítulo de número 5 de Daniel. No total são 12. Já estamos quase na metade do livro e convido a todos vocês para se fazerem presentes aqui no Facebook, no Instagram e também compartilhar o nosso vídeo lá no YouTube, pois a boa semente ela precisa ser propagada, precisa ser levada para outras pessoas. Então até o próximo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.